Todos os irmãos com a paz do Senhor? Aleluia. Irmãos, motivo de alegria estarmos aqui essa noite. Aprove o Senhor nos conceder essa perfeita oportunidade. Éramos para ter estado com a igreja no mês de abril. Os irmãos vão se lembrar, foi bem naquela época em que teve um blackout geral aqui nas cidades vizinhas, que choveu bastante, e a gente ficou ali ilhado em Guaratinguetá. O nosso bairro ali ficou envolto de muitas águas, mas aprova o Senhor que fosse hoje. Amém? Glória a Deus. Porque a vontade é dele, o querer é dele, o desejo é dele, aleluia. Ele é soberano e sabe todas as coisas. Glória a Deus por isso. Irmãos, eu agradeço aqui de antemão a oportunidade, amém? Convite do nosso irmão Isaac, a confiança. Para quem não nos conhece, somos ali da cidade de Guaratinguetá. Eu e minha família congregamos na sede da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E eu trago o abraço do meu presidente, pastor Jurandir Lopes, a toda a igreja do Ministério Despertai, em especial o pastor Carlinhos, representado pela sua esposa, irmã Débora. Deus abençoe, sejam abraçados pelo nosso presidente, amém? Venho com a minha família, minha esposa e meus filhos que sempre me acompanham, e também fico feliz de rever o pastor Tony aqui. Estivemos juntos ali domingo na congregação, e Deus ali teve um tratado especial conosco, né, pastor? Como nós sentimos a presença de Deus ali, que hoje não seja diferente, amém? Eu quero adiantar uma coisa para você antes de eu ler o texto. Você já vai sentar? Pregador não traz fogo na mala, a gente constrói o culto junto, amém? Eu vou me isentar aqui de qualquer responsabilidade, porque se você veio para me ver aqui hoje, você perdeu tempo, irmãos, aleluia. Porque se Jesus não quiser hoje, não sai nada daqui de cima, aleluia, oh glória. Você me ajuda a pregar aqui hoje? Oh glória, eu trouxe a palavra e você trouxe o glória, amém? Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, um texto conhecido da igreja, verso 16 também. Nós vamos ler até o verso 28, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 16 ao 28, passarei a ler, que diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te manda que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Amém? Podemos assentar, irmãos? Quando eu chego na igreja, eu gosto de fazer amizade com os músicos, aleluia. Vocês me acompanham, irmão? Amém? Deixa Deus te usar aí, varão. Glória a Deus. Irmãos,
O texto que nós lemos, prometo que eu vou ser bem sucinto, objetivo aqui com o que o Senhor tem conosco esta noite. É um texto que marca o ministério de Paulo, mais precisamente, um segundo período da sua chamada. Porque aqui Paulo, no capítulo que lemos, ele decide de maneira autônoma, sem consultar ao Senhor a princípio, dar início à sua segunda viagem missionária, ao lado do seu companheiro de ministério Silas. E a Bíblia nos diz no começo do capítulo, a título de guisa introdutória, que eles decidiram de maneira autônoma, sem consultar ao Senhor e ao Espírito do Senhor, irem para a Ásia fazer a missão. Só que a Bíblia nos diz que o Espírito do Senhor resistiu Paulo e Silas. Não foi da vontade do Espírito que Paulo e Silas fossem disseminar o Evangelho na Ásia, porque o Senhor tinha algumas demandas mais emergentes para os missionários. É interessante que nós temos que ter maturidade, como já foi dito aqui sabiamente pelo pastor Tony essa noite, e experiência com Deus suficiente, para entendermos que muitas das vezes o não de Deus, ele vai vir na nossa direção. Muitas das vezes o não de Deus, por algum momento ele vai nos desagradar, aleluia, vai vir contra as nossas vontades e desejos pessoais. Mas como foi dito aqui essa noite, nós precisamos ter maturidade, discernimento, experiência suficiente para entendermos que o não de agora é porque o Senhor tem algumas demandas do céu mais emergentes para mim e para você daqui a pouquinho. Porque uma vez que nós levantamos a mão para o Senhor, nós não vivemos mais os nossos projetos, nós não vivemos mais os nossos sonhos, mas estamos totalmente entregues, aleluia, às demandas e emergências que o céu tem para o meu e para o seu ministério aqui, aleluia. A visão, aleluia, que ele vai ter ali, Paulo, no verso 9, é uma visão conhecida e reveladora. A Bíblia nos diz que um varão nessa visão macedônio aparece para Paulo e faz um convite muito apelativo, dizendo: venha para a Macedônia, atravesse a Macedônia e nos ajude. Agora Paulo entende que Deus está no negócio. Agora Paulo entende o porquê da resistência do Espírito de não ir para a Ásia fazer missão. Porque o que o Espírito Santo do Senhor tem para esse momento, para Paulo e Silas, é a Macedônia. Aprove o Senhor entender, debaixo da sua perspectiva soberana, que a Macedônia, aleluia, era o próximo objetivo itinerário de Paulo, o próximo destino dos itinerantes que estavam a serviço do Senhor. Paulo entende que Jesus está no negócio, pega Silas, seu companheiro, e vai para a Macedônia. A Bíblia diz que eles se estabelecem na primeira cidade, na primeira civilização daquela região, chamada Filipos da Macedônia. E ali eles conhecem, aleluia, uma mulher chamada Lídia, e ela era vendedora de púrpura. Só que o que chama a minha atenção é que o verso 13 diz para mim e para você que Paulo e Silas eram tão crentes, que quando eles chegam na Macedônia, a primeira coisa que eles procuram entender é onde é que eles vão cultuar ao Senhor, aleluia. Porque tem crente, graças a Deus, aqui não, porque a igreja está cheia hoje, mas tem crente, pastor Tony, que é domingueiro. Mas Paulo e Silas chegam na Macedônia e diz: onde é que tem culto hoje? Porque a gente quer cultuar, aleluia. Porque quem é adorador não tem tempo ruim para ele, irmão. Ele vem no culto domingo, ele vem no culto terça. Se tiver culto quarta, ele vai no culto quarta. Se tiver quinta, ele vai na quinta, sexta, sábado, domingo. Ele quer adorar, ele não quer saber, aleluia. Só que a cidade era pagã. A pergunta que Paulo faz para Silas e Silas faz para Paulo é: onde é que nós vamos cultuar ao Senhor aqui? Aqui não tem sinagoga, aqui não tem templo. Aí deu um despertar do Espírito Santo dos missionários, e no verso 13 eles arrumam um lugar apropriado para fazer o culto. Um lugar muito atípico, diferente desse conforto que a gente tem aqui hoje. Porque os missionários começaram a cultuar ao Senhor na beira do rio da cidade de Filipos. Quem aqui já participou de culto na beira de rio? Paulo e Silas fundou, irmãos, uma igreja na beira do rio da cidade de Filipos, onde as mulheres se reuniam para as atividades diárias.
ali eles já tinham um círculo de oração, aleluia. Porque ali, aleluia, Lídia abre a porta da sua casa e hospeda os missionários, recebe o evangelho. Jesus salva Lídia e a sua família. Lídia já evangeliza para Evódia, que evangeliza para Sintique. Ali as mulheres começaram a aderir ao evangelho. O Espírito Santo começou a agir, aleluia, na beira do rio. Porque deixa eu dizer para você, Satanás acha, irmão, que se ele fechar a porta da nossa igreja, a gente vai deixar de adorar. Mas essa noite eu quero dizer para o inferno ouvir: se não tiver igreja, se não tiver templo, não tem problema. A gente adora na praça, a gente adora na rua. E se não tiver praça, se não tiver rua, a gente adora na beira do rio também. Mas o nome do Senhor não vai deixar de ser adorado. Agora olha que interessante, olha para cá, redobre a atenção. Um pesquisador americano, teólogo, historiador, chamado Richard Allen, dedicou toda a sua vida ao ministério de Paulo. Pesquisador, estudioso, se debruçou sobre a vida de Paulo e escreveu uma obra americana chamada Paulo na Macedônia. E ele traz uma curiosidade desse rio muito interessante para nós, a título de pano de fundo histórico-cultural. Ele diz que quando Paulo e Silas desciam para a beira do rio, aleluia, as mulheres que faziam seus ofícios diários ali se abstinham da atividade na hora do culto. O que isso significa? Significa que todos os dias as mulheres desciam na beira do rio para pegar água e lavar roupa suja. Mas elas entendiam que quando o culto dos crentes começavam, era momento de se resguardar e não descer para o rio para pegar água e nem lavar roupa suja. E quando eu olho para essas mulheres aqui, irmãos, aleluia, eu entendo que aqui dá para a gente tirar uma aplicação piedosa para nós. Eu vou falar porque aqui no Putim não tem, mas lá em Guará está cheio. E eu vou falar lá de Guará, porque se eu falar daqui você não dá glória, aleluia. Quando eu olho para a história das mulheres que não descem, segundo o historiador, para lavar roupa suja na beira do rio, na hora que o culto está acontecendo, eu aprendo com elas algo muito reverente. Já teve gente que pegou. O que eu aprendo? Eu preciso aprender, e você também precisa aprender, irmãos, aleluia, que hora de culto não é hora de lavar roupa suja na igreja. Sabe por quê? Porque tem gente que aproveita a oportunidade que o pastor dá, aproveita que o microfone está aberto, aproveita que a Bíblia está aberta, fala até em nome de Jesus, mas vem aqui quer tirar a diferença em cima do altar com quem está embaixo, com quem está aqui em cima. Mas Jesus está dizendo: ei, hora de culto não é hora de lavar roupa suja na igreja. Resolve antes, resolve depois, porque hora de culto é hora de adoração, é hora de oração. Glória. O texto começa dizendo para nós que mais uma vez Paulo e Silas estão indo para a beira do rio cultuar. Fazia dias que uma jovem estava importunando os dois. Mas quando eu olho para isso aqui, eu não entendo como importunação, mas Paulo entendeu. Porque na verdade, quando nós olhamos para o que ela estava fazendo, nós vamos ver que ela estava tecendo elogio e legitimando a pregação dos missionários. Só que Paulo entendeu que aquela mulher estava cheia de demônios. Eu duvido que se fosse hoje, aleluia, alguém teria coragem de levantar e expulsar o demônio dessa moça. Mas a minha dúvida não gira em torno de que hoje falta autoridade de homem de Deus para fazer isso. Sabe por que eu duvido que hoje isso aconteceria? Porque se tem uma coisa que a minha e a sua geração gosta, é de elogio. Tem gente que termina a pregação já sai perguntando: e aí, como é que eu preguei hoje? Como é que eu cantei hoje? Tem pregador que se a igreja não interage com ele, ele vai embora frustrado para casa, porque ele vem para o culto dependendo do bom humor da igreja. Deixa eu dizer para você, se você der glória hoje eu vou pregar, mas se não der, eu também vou pregar, aleluia.
Aí Paulo olha e diz: eu não preciso de elogio, sai dela, Satanás, porque quem tem convicção de chamada não precisa de tapinha nas costas para fazer o ministério andar. Aleluia, oh aleluia. Quem tem convicção da chamada aí, aleluia. Quem tem convicção da chamada, prega quando a igreja dá glória, prega quando a igreja xinga, aleluia, porque ele crê naquele que o chamou e o vocacionou. Paulo está dizendo, aleluia, eu não quero nem elogio de você, Satanás. Eu sei quem me chamou, não preciso de tapinha nas costas para pregar. Ele expulsa o demônio daquela moça e os seus senhores pedem o lucro. Eles lucravam com as adivinhações dela. Agora eles vão levar Paulo e Silas para a praça, vai apresentar para os juízes, para os magistrados. E qual é o crime? Olha o que eles vão dizer no texto. Eles estão ensinando coisas que vão de encontro à nossa cultura, porque somos romanos. Uma coisa que temos que entender é que o evangelho que Jesus entregou para mim e para você pregar é um evangelho contracultural. Se o mundo tem se agradado das palavras que tem saído da sua boca, você não está pregando o evangelho legítimo de Jesus. Porque a acusação foi: eles estão pregando aquilo que vai contra a nossa cultura. Talvez isso aqui para Paulo soou mais como um elogio do que aquilo que a moça estava falando. Porque quando o mundo manda eu me calar, é porque eu sei que a mensagem que eu estou pregando é a mensagem certa. Olha isso, pastor Tony. Agora olha para cá. O evangelho, aleluia, que Jesus confiou para você é um evangelho contracultural. E o que é, aleluia, exercer e pregar um evangelho contracultural? É mais ou menos assim. É a Macedônia dizendo pode, e a igreja dizendo não pode não. É a Macedônia dizendo libera, e a igreja dizendo não vai liberar não. É a Macedônia dizendo morte, a igreja dizendo vida. É a Macedônia dizendo não tem nada a ver, e a igreja dizendo tem a ver sim, aleluia. Porque o evangelho que a gente prega vai na contramão do mundo. Só que não existia, quando a gente estuda a história da Macedônia, até mesmo em livros paralelos, não existia nenhuma lei estabelecida concernente a esse tipo de transgressão cultural. Agora olha para cá, irmãos, aleluia, redobre a atenção. Vamos raciocinar. Eu não vim pregar só para a sua emoção, eu vim pregar para a sua razão também. E culto que você não entendeu o que o pregador pregou, aleluia, a pregação não foi do Espírito Santo. Eu quero que você entenda. Se não tem lei estabelecida para essa transgressão, então não existe pena estabelecida também. E a gente sabe que toda lei que vigora, ela tem uma pena mínima e tem uma pena máxima. Agora a pergunta é: eles vão ser açoitados e vão ser levados para a prisão. Mas se não tem nenhuma pena estabelecida, formal, sobre esse tipo de transgressão, quanto tempo eles vão permanecer na prisão se não tem pena mínima e máxima? Eles vão permanecer ali, pasmem vocês, até a segunda ordem dos homens. Agora a pergunta para reflexão é: o que é que você faz, meu irmão e minha irmã, quando você entra dentro de uma prova que você não sabe qual é o prazo dela acabar na sua vida? Quem aqui já entrou numa circunstância de adversidade tão grande que a ponto de se desesperar e dizer: Senhor, o desespero não é nem porque eu estou na prova, é porque eu não sei quando ela vai acabar. Como é que a gente se comporta dentro de um contexto desse? De uma prova de prazo ilimitado. Talvez eu estou pregando para alguém aqui hoje que está vivendo o que Paulo e Silas viveu naquele cárcere. Uma prova que você acha que não tem tempo para acabar. Só que sabe onde eles foram colocados? No cárcere interior. Vou explicar para você o interior. No subsolo. Uma espécie de solitária. Ali eles não viam sol.
Ali tinha umidade, o ambiente era insalubre, o pior lugar da prisão. E ainda mais, irmãos, aleluia, não bastando estar no pior lugar da prisão, vão amarrar os pés dos missionários. Eles estão açoitados, estão debaixo da terra presos, com as costas rasgadas e os pés presos nos troncos. O que você faria? Agora permita-me conjecturar, aleluia. Eu imagino Paulo olhando para Silas, Silas olhando para Paulo e dizendo: e agora, o que a gente vai fazer? Aí quem é adorador responde assim: ei, o que a gente saiu de casa para fazer hoje? A gente saiu para ir para a beira do rio adorar. Então Paulo, aleluia, se não tem rio, tem prisão, aleluia. Então se não der para louvar no rio, vamos louvar na prisão mesmo. Se não der para adorar no rio, vamos adorar na prisão mesmo. Sabe por quê? Olha aqui, a circunstância pode mudar, mas o meu propósito com ele vai permanecer de pé, de pé, de pé. Canta labassúria, canta labas. Ei, o que você está fazendo nesse momento de prova? Está murmurando ou está louvando? Aí eles começaram a louvar. Onde? No cárcere interior. Sobe o violão aí, meu violonista. Sobe o violão. Deixa o Espírito Santo usar a sua mão agora. Toque o hino mais bonito que você sabe tocar aí. Pode solar, sobe o violão. Eu não vou cantar para não estragar a mensagem. Mas imagine que o louvor que está saindo do violão aqui do violonista é Paulo e Silas lá embaixo no cárcere interior. Sobe esse violão, mete a mão aí, irmão. E eles começaram a louvar, Agora olha para mim, e o louvor começou a subir, eu te provo na Bíblia. A Bíblia diz assim: e os presos que estavam onde? Em cima, começaram a ouvir. Porque quando a gente louva, o louvor começa a subir. E eles começaram. Vai. E o louvor foi subindo, e chegou no céu. Pastora Débora. No presídio ninguém está entendendo nada. Da onde é que está vindo essa música? Está vindo lá de baixo. É que chegou 2 crentes doidos aí hoje. Aleluia, chegou. Será que tem crente doido aqui? Será que tem crente doido por Jesus aqui? Onde estão os adoradores do Despertai? É que chegou 2 crentes doidos aqui. Oh, aleluia. Aí Jesus disse assim: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, tem culto. Aí o inimigo, achando que venceu, sabe qual foi o erro do inimigo? Foi prender Paulo e Silas junto. Aí o texto diz: quando de repente o homem disse para você: não tem prazo para sair. O laudo médico chegou para você, você está desesperado, aleluia. Mas hoje é noite de repente no Ministério Despertai. Se murmurar não tem de repente, se reclamar não tem de repente. Mas se tiver louvor, se tiver oração, o de repente do Senhor vem. E o que acontece? Sobreveio um terremoto. Eu já estou terminando e a gente precisa parar aqui um pouquinho. Peraí, sobreveio um terremoto. Isso aqui não está certo. Porque terremoto, pastor Tony, é um fenômeno natural que vem de baixo para cima. Então se o português aqui, aleluia, não está errado, era para estar escrito assim: e de repente veio um terremoto. Só que o texto está dizendo: e de repente sobreveio um terremoto. Porque naquele dia o terremoto não veio da terra, aleluia.
Naquele dia o terremoto veio do céu, do céu, do céu, do céu. Olha aqui, aconteceu mais uma vez na Bíblia. Mateus 28, verso 2. As Marias vão até o sepulcro de Jesus, vão adorar. Elas chegam até o sepulcro. A Bíblia diz que os anjos descem, e com os anjos desce um terremoto. Um terremoto. Deixa eu dizer para você, porque terremoto de cima desce quando tem adorador na geografia da adoração. Ele ainda manda terremoto de cima para quem adora. Aleluia. Quando o terremoto desce, a pedra é removida, a porta do cárcere é aberta. Ele ainda manda terremoto de cima. Terremoto da terra traz destruição, terremoto do céu traz solução. Deus abalou o cárcere naquele dia. A porta se abriu. Aí o texto diz assim: e o carcereiro acordou. Mas espera aí, irmão. O carcereiro dorme. Que carcereiro que é esse que dorme em serviço? É porque ele fez o serviço tão bem feito que ele entendeu que ele podia tirar um cochilo. E assim é na nossa vida também. Às vezes o inimigo arruma pra gente uma tão bem arrumada que ele diz assim: vou ali e já volto, quero ver como é que esse crente sai dessa. Só que sabe quando que ele dorme? Aleluia. Quando eu reclamo, ele dorme. Quando eu murmuro, o carcereiro dorme. Quando eu fico me lamentando, me vitimizando, o carcereiro dorme. Ele estava dormindo até Paulo e Silas decidir louvar. Aleluia. Já teve crente que pegou. Aleluia. Jesus está dizendo assim para você: talvez antes desse culto o seu carcereiro estava dormindo, mas se ele vai continuar dormindo ou não só depende de você essa noite. Porque hoje é a noite de acordar o carcereiro. Cadê o povo que adora? 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 Observa para você ver quando a sua vida está fria com Deus. Nem prova você tem, irmão. Quando você é um crente passivo, morno, protocolar, nem prova você tem. Agora quando você vem aqui na frente e diz: Senhor, a partir de hoje eu faço um propósito com o Senhor, o carcereiro acorda. Só que sabe por que ele acorda? Ele acorda porque ele está desesperado. Eu vou terminar a mensagem agora. Aí o texto diz: e percebendo que as portas se abriram, e quem abriu as portas foi o céu, ele quis se matar. Porque antes da adoração, o problema era seu. Ai Jesus, será que vai ter gente que vai pegar isso aqui? Porque antes do crente adorar, o problema é do crente. Mas depois que o crente adora, Deus tira o problema que era do crente e dá o problema para o carcereiro. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? O peso que Satanás colocou na sua história, vou tirar e vou colocar nas costas dele hoje. Vou tirar esse fardo e ele vai carregar o seu fardo para o inferno hoje. Porque hoje, aleluia, o problema é do carcereiro. Irmãos, eu quero ser profeta aqui essa noite. Aleluia. A sua quarta-feira vai ser diferente. Esse fardo que você acordou hoje nas suas costas, essa preocupação, tem boleto e não tem dinheiro para pagar. A partir de hoje, o problema vai ser do carcereiro. Coloque-se de pé. Aí Paulo diz assim: não precisa se matar não, porque a gente não fugiu. Porque crente não foge da prova, irmão. Aleluia.
crente não precisa fugir, pastora. O crente sai da prova. Porque quem foge pode ser capturado. Agora quem sai não volta nunca mais. Paulo está dizendo, aqui ninguém vai fugir, porque aqui não tem fujão. E quando ele abre a porta, não é para a gente fugir, é para a gente sair pela porta da frente. Já foi me autorizado previamente aqui, aleluia. Eu quero orar pela sua vida, você que sentiu que essa palavra falou ao seu coração fortemente. Aleluia. Vem aqui, irmãos, porque hoje é noite de vitória, é noite de renovo. Eu só não venho aqui na frente porque eu já estou aqui na frente, aleluia. Eu também preciso dessa oração. Porque hoje nós vamos despertar o carcereiro da sua história que estava dormindo, aleluia. Hoje a vitória é do ministério Despertai. Só Deus sabe a resposta que você estava buscando no Senhor hoje. E o Senhor está dizendo, hoje é noite de repente para você. Hoje é noite de repente para você. Cadê aqueles que precisam do de repente do Senhor? Aproveita que a tampa da arca está aberta ainda. Vem aqui na frente, irmão. Aleluia. Glória. O Deus de Paulo, o Deus de Silas ainda manda terremoto de cima. Ele ainda abala estruturas. Aleluia. Ele ainda abre cárceres. Ele ainda revoga a sentença. Ele ainda, aleluia, contradiz o laudo do médico. A última palavra é dele. Glória a Deus. Irmãos, vamos louvar? Louva, irmão, depois eu oro. Louva. Adora o Senhor. Adora o nome dele, adora. Não há cadeias onde há adoração. Aleluia. O inimigo diz para você, aleluia, que não tem prazo para você sair dessa prova. Mas assim diz o Senhor, hoje é noite de repente. Porque hoje nós nos reunimos para adorar. E quando a gente adora, irmão, o carcereiro acorda. A vitória é do povo de Deus, aleluia. Eu vou orar pela sua vida com fé. Você que ficou no seu lugar, estenda suas mãos. Glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está o teu povo, Jesus. Os teus filhos e as tuas filhas. E só o Senhor sabe qual é a circunstância que o aprisiona. Mas hoje, Jesus, não é noite de murmuração, não é noite de reclamação, é noite de propósito de pé, Jesus. Porque a circunstância pode até ser desfavorável, mas o propósito da tua igreja vai permanecer. Senhor, aqui tem gente que está passando prova, Pai, mas está glorificando essa noite, adorando essa noite. Manda terremoto de cima aqui hoje, Pai. Abala as estruturas e abre a porta para o seu povo passar, Jesus. Que tem adorador no ambiente da adoração, Senhor, aleluia. E nós cremos que a última palavra vem do Senhor, Pai. Eu profetizo vitória sobre a vida do teu povo. E declaro que esse fardo, Senhor, vai ser jogado por terra hoje. Porque hoje o problema não é mais nosso. O problema hoje é do carcereiro, Jesus.
nome de Jesus, Pai, nós te pedimos com fé, orando comunidade, Senhor, igreja que somos, um só propósito. É o que nós te pedimos, Senhor, tomando cada garantia da sua palavra que foi pregada aqui hoje. E já te agradecemos com fé, que nenhuma palavra vai cair por terra, Senhor, mas vai se cumprir. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, abençoa o seu povo e enche o seu povo com o Espírito Santo. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, alarga mais ainda as tendas dessa casa, Senhor, prospera essa obra. Aleluia. E que a tua Kadosh, Senhor, não se aparte dessa casa, Jesus. Que a tua glória aqui permaneça. Abençoa também a igreja do pastor Tony, Senhor. Prospera aquela obra ainda mais, Senhor. Também alarga as tendas. Dê sabedoria cada dia mais para o teu servo, Senhor, aleluia, ministrar e administrar o seu povo. Abençoe o pastor Carlinho também, Senhor. Que a porta das palavras, Senhor, sempre estejam abertas aqui na cidade de Putim. Porque o céu venceu mais uma vez no ministério Despertai. Eu vou repetir isso aqui e vou entregar o microfone. O céu venceu mais uma vez no ministério Despertai. Aleluia. Sejam cheios do Espírito Santo e recebam a vitória de vocês em nome de Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade e a confiança da igreja em nome de Jesus. Amém.